Graça e paz. Hoje eu quero refletir com vocês a respeito da seguinte pergunta: você é egoísta? E para fazer essa reflexão, eu quero ler com você uma das mais importantes parábolas que Jesus contou e bastante conhecida, que é a parábola do bom samaritano, que está lá no livro de Lucas, capítulo 10, versículos 25 e seguintes. Vamos ler a palavra do Senhor? E a palavra do Senhor diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-se-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Mas essa palavra é uma palavra muito importante, uma das principais e mais importantes parábolas que Jesus contou. E nos leva a fazer justamente essa reflexão. Será que nós somos egoístas? Por que essa parábola nos leva a fazer essa reflexão? Porque esta palavra nos fala essa parábola nos fala do amor ao próximo. E é interessante o contexto dessa palavra. Em primeiro lugar, é necessário refletir que toda a parábola começa em razão de uma pergunta do intérprete da lei. E esse intérprete da lei faz a pergunta a Jesus com o intuito de o testar. Ele faz a palavra para testar Jesus. Aliás, ele faz a pergunta para testar Jesus. E ele diz: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus pergunta: o que é que está escrito na lei? Como tu interpretas a lei? E ele diz: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, ou seja, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: muito bem, faze isto e viverás. Só que o intérprete da lei, para se justificar, pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? E por que eu estou dizendo que o intérprete da lei faz essa pergunta para se justificar? Porque o intérprete da lei, ele era judeu, e os judeus, eles tinham uma visão muito limitada a respeito de quem era o próximo. Por exemplo, eles tinham uma visão cômoda a respeito de quem eram os seus próximos, porque eles não consideravam como próximo os pecadores, as prostitutas, os pobres, os excluídos, os doentes. Eles não consideravam essas pessoas como próximos, nem mesmo o samaritano eles consideravam como próximo. E aí, o que é que acontece? Jesus, justamente para responder essa pergunta do samaritano, que tinha sido feita com o intuito de que eles, o intérprete da lei, se justificasse, Jesus conta a ele uma parábola. E nessa parábola, um certo homem ia descendo de Jerusalém para Jericó. A Bíblia relata que havia 2 caminhos, um caminho mais seguro e esse caminho que era o mais íngreme e, portanto, também o mais perigoso, porque ali costumavam ficar assaltantes
E esse homem ia descendo de Jerusalém para Jericó e ele é assaltado, ele é abordado por assaltantes, ele é machucado pelos assaltantes. Os assaltantes levam tudo dele a ponto dele ficar quase morto, jogado à beira do caminho. Jesus sabiamente traz dois personagens para essa parábola, o sacerdote e o levita. Ambos iam descendo de Jerusalém para Jericó. Porque o templo ficava em Jerusalém e o sacerdote e o levita eram pessoas que tinham função no templo. Eles tinham serviços religiosos a realizar no templo. O sacerdote era encarregado de cumprir os rituais de sacrifício e o levita de louvar adorando. E muito provavelmente eles vinham descendo de Jerusalém para Jericó, porque muito provavelmente eles moravam em Jericó, mas subiam a Jerusalém para fazerem os seus encargos religiosos. E deviam ter feito os encargos religiosos naquele dia e iam voltando para casa. Só que quando eles iam voltando para casa, por aquele caminho que era bastante íngreme, a historiografia bíblica relata que entre Jerusalém e Jericó havia 1.040 metros, ou seja, Jericó ficava abaixo de Jerusalém, 1.040 metros. Eles passam na beira do caminho, passam pelo caminho e vem o homem que tinha sido assaltado jogado lá na beira do caminho, quase morto. Só que qual é a atitude dos dois? Eles sequer param para olhar aquele homem. A Bíblia diz que eles passam de largo, ou seja, eles passam longe, eles não tiveram nem coragem de passar perto. Eles passaram longe. E o interessante disso é constatar que tanto o levita como o samaritano eram pessoas comissionadas a cumprirem o mandamento de amor ao próximo, porque eles eram pessoas conhecedoras da lei. Só que eles passam longe, sequer param, muito provavelmente com medo, não pararam muito provavelmente com medo de comprometer ou de colocar em risco a sua própria integridade física. Eles passam por longe, o caminho era perigoso. A historiografia bíblica relata que esse caminho era bastante perigoso e eles passam por longe e seguem o seu caminho. Eu me perguntei essa semana duas coisas quando eu refleti nessa palavra. Primeiro como existe uma frieza espiritual dentro das igrejas. Porque muitas pessoas que estão dentro da igreja, elas estão adorando, mas elas não estão adorando como Deus quer. E seja isso na igreja católica, seja isso na igreja evangélica. Elas não estão adorando como Deus quer, elas não estão adorando em espírito e em verdade. Amado, porque é muito bom estar no templo, é muito bom estar na igreja, é muito bom escutar a palavra, é muito bom louvar. Como certa vez eu estava ouvindo numa pregação, é bom e é fácil ser bênção dentro do templo. Mas só que nós temos que ser bênção fora do templo também. E aqueles homens, eles estavam acostumados com uma conduta de adorar a Deus da boca para fora, mas não do coração. Porque eles não tinham ainda entendido qual era o chamado, porque o chamado não é só para adorar a Deus, o chamado é para adorar a Deus e amar o próximo, porque a palavra relata, lá no livro de João está relatado, que se eu digo que amo a Deus a quem eu não vejo, mas não consigo amar o meu próximo a quem eu vejo, eu sou mentiroso. Então se eu digo eu amo a Deus, mas eu olho o sofrimento de quem está ao meu lado e não consigo me compadecer com esse sofrimento a ponto de ajudá-lo, eu estou sendo mentiroso, eu não amo a Deus. Amar a Deus significa ajudar o próximo, é isso que João relata. Se eu digo que eu amo a Deus a quem eu não vejo e não consigo amar o meu próximo, eu sou mentiroso. Mentiroso. Então é justamente o que estava acontecendo com esse sacerdote e com esse levita aqui da palavra. Eles muito provavelmente passavam um dia no templo, adorando, louvando, dizendo que amavam a Deus, mas as suas condutas, as suas atitudes não condiziam com isso, porque ao sair do templo, eles não foram capazes de parar à beira do caminho e colocar esse amor que eles diziam ter a Deus em prática, ajudando o próximo. Então isso é um ponto de reflexão. Segundo ponto de reflexão, quando eu pensei nesse fato essa semana, foi como é que fica o coração, ou como foi que ficou o coração desse sacerdote e desse levita? Será que eles conseguiram dormir de noite nesse dia? Vendo que eles tinham deixado um homem à beira do caminho, jogado à beira do caminho, e não foram capazes de parar para ajudar. Aí vem o terceiro personagem dessa história, o samaritano.
E por que é que Jesus coloca o samaritano nessa parábola? Porque os judeus consideravam os samaritanos impuros. Quando o povo de Israel foi dividido em Reino do Norte e Reino do Sul, o Reino do Norte, que equivalia a Samaria, foi conquistado pelos assírios. Passou muito tempo sob o poder dos assírios e depois de outros povos, e os samaritanos, eles incorporaram aos seus cultos determinadas práticas que os assírios tinham. Por essa razão, eles eram considerados impuros pelos judeus. Além do que, eles eram considerados impuros pelos judeus porque os samaritanos entendiam que não precisavam subir ao templo de Jerusalém para adorar ao Senhor. E por essa razão, eles resolveram construir um templo no Monte Gerizim. Lá no Monte Gerizim, eles adoravam a Deus. Eles não subiam a Jerusalém para adorar. E é por essa razão que os samaritanos eram considerados pelos judeus como impuros. Mas a parábola relata que foi justamente esse samaritano considerado impuro que parou à beira do caminho, que se ajoelhou para olhar aquele homem, que pegou os mantimentos, né, o que ele tinha trazido consigo para levar durante a sua viagem, que era o óleo e o vinho. Ele pegou esses mantimentos, ele derramou sobre as feridas daquele homem. Depois ele botou o homem em cima do cavalo, levou para a hospedaria. No outro dia, antes dele ir embora, sabe o que foi que ele fez? Ele pagou ao hospedeiro, ao dono da hospedaria, 2 denários. A historiografia bíblica relata que esses 2 denários eram suficientes para pagar a hospedagem de 30 dias. Então aquele homem, ele despendeu recursos materiais para ajudar aquele outro que estava quase morto à beira do caminho. E aí, amados, eu faço uma terceira reflexão. E essa terceira reflexão é a seguinte: o samaritano, ele não se importou em colocar em risco a sua própria segurança pessoal. Ele se compadeceu da situação em que o homem estava. Ele dedicou tempo, dedicou atenção e, sobretudo, dedicou recursos materiais para ajudar aquele homem. E aí eu faço um questionamento: quantas vezes nós temos nos compadecido? Quantas vezes nós temos dedicado tempo? Quantas vezes nós temos dedicado atenção? Quantas vezes nós temos dedicado recursos materiais para ajudar o próximo? Porque a Bíblia também diz lá em Provérbios, eu não estou lembrada qual é o versículo, mas está escrito lá em Provérbios, que se eu me deparo com a situação de um irmão precisando de ajuda e eu digo a ele, volta amanhã, eu estou pecando. Se eu podendo ajudá-lo, digo a ele, volte amanhã, eu estou pecando. O que é que a Bíblia está querendo dizer? Chega alguém para pedir ajuda a você. Você pode ajudar e você diz, não, vai embora, volta amanhã, você pecou. Justamente porque você descumpriu, e eu também, se eu fizer isso, também estou sujeita a esse pecado, justamente porque nós descumprimos o primeiro mandamento, que é ama ao teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, aquele homem e o samaritano, ele fez todo esse esforço para ajudar o próximo. E aí eu faço essa pergunta para você, porque eu me fiz essa pergunta durante essa semana. Nós temos feito algum esforço para ajudar o nosso próximo? E a palavra deixa claro aqui, né? Aqui na parte final da parábola, ela diz o seguinte: Jesus não pergunta quem é o próximo do homem, mas a pergunta final de Jesus no versículo 36 é: qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus não disse a ele, esse homem, né? Aliás, Jesus não perguntou qual é o teu próximo. Jesus disse, quem foi o próximo desse homem que estava jogado à beira do caminho? Então, nós somos próximos de quem? Porque o conceito de proximidade que nós temos próximos são aquelas pessoas do nosso ciclo de convivência, do nosso núcleo familiar, do nosso ambiente familiar. E não é bem assim. O samaritano, ele não tinha nenhuma relação com aquele homem que estava jogado lá na beira do caminho. A parábola não relata, mas muito provavelmente eles depois nem se encontraram. Mas o samaritano foi o próximo do homem que estava caído à beira do caminho. Então, nós somos próximos de quem? A pergunta não é quem são os nossos próximos a quem nós devemos ajudar, mas sim,
Nós somos próximos de quem? Quem Deus tem colocado no meu e no seu caminho para que nós ajudemos, e nós temos sido omissos nessa tarefa, nessa importante tarefa, no cumprimento desse importante mandamento que Deus nos deixou. Porque eu reitero essa palavra hoje. Se nós dizemos que amamos a Deus, a quem nós não vemos, e não conseguimos amar o nosso próximo, nós estamos sendo mentirosos. Está escrito na palavra, nós somos mentirosos. Está escrito na palavra. E eu creio que assim é. Qual o nosso grau de frieza espiritual? Será que nós temos sido só amantes de Deus, da porta da igreja para dentro? E quando nós passamos da porta da igreja, nós esquecemos que nós amamos a Deus? Será que o nosso amor a Deus é só temporário e se limita àquele período de tempo em que nós estamos lá dentro da igreja? Nós temos que refletir sobre isso. O Natal está chegando e no Natal muitas pessoas se compadecem, os corações eles ficam mais moles, mas nós cristãos somos comissionados por Deus a amar o nosso próximo como a nós mesmos durante todo o ano e não só no Natal. E aí eu quero deixar essa reflexão para mim, em primeiro lugar, e para você. Nós somos próximos de quem? Quem são as pessoas que Deus tem colocado no nosso caminho para que nós ajudemos e nós temos sido omissos nessa tarefa? Lembremos que nós temos esse mandamento, que o nosso amor a Cristo, o nosso amor a Deus, o nosso amor a Cristo se materializa através do amor ao nosso próximo. Vamos refletir sobre isso durante essa semana? Eu não sei se vai dar para tempo de fazer um vídeo na próxima semana antes do Natal, mas eu quero deixar um beijo grande para vocês, compartilhar essa palavra, pedir que vocês reflitam sobre ela no decorrer dessa semana. E se eu não os encontrar mais até o Natal, fiquem com Deus. Eu espero que vocês tenham um Natal abençoado, recheado de alegria. E que o exemplo que Cristo deixou de amar sem limites, sem resistência, sem oposição e sem discriminação, ele reine no meu e no seu coração. Um beijo grande, uma semana abençoada. Fique com Deus. Te amo em Cristo. A paz do Senhor.